Nós vamos dar início, né, à nossa quarta semana, né, falta uma semana aí para a nossa minissérie, né, de 5 episódios. Falando sobre investimentos, aqui são formas de aplicar o seu dinheiro com objetivo, tá? De obter um retorno futuro. Então, tudo que nós vamos fazer e que nós vamos pensar, desde um planejamento, desde um investimento, desde uma construção de patrimônio, nós temos um objetivo, né? E esse objetivo, nós temos uma ideia futura, tá? E essa ideia futura, ou esse plano futuro, é para quê? Para aumentar patrimônio, gerar renda e proteger o poder de compra contra a inflação. A gente pode usar vários conceitos, tá? Esse aqui é um dos conceitos, né, que eu trouxe aqui falando de investimentos. E tem uma frase que eu uso muito, sempre que eu uso, até mesmo para fortalecer, né, a nossa ideia, nosso entendimento sobre isso. Não deixe para amanhã o que você pode investir hoje. Então, se a gente pode começar hoje, né, se a gente pode ter um conhecimento básico, um entendimento ali simples, tá? Porque antigamente, para se construir, a construção do patrimônio era muito mais, era muito, o entendimento disso era, há anos atrás, era para quem tinha um poder aquisitivo alto, né? Hoje, a gente sabe que tem vários investimentos, eu vou falar sobre algum deles, né? Mas hoje tem vários investimentos com vários valores, tá? E a finalidade, tá, dessa construção, né, dessa nossa aplicação, desse nosso dinheiro, é para crescimento, né? Fazer o patrimônio aumentar ao longo do tempo. E aí eu coloquei alguns ativos aqui, ações, fundos imobiliários, tá? Renda, gerar pagamentos periódicos, aluguel de imóveis, juros de título público. Acredito que alguns de vocês já tenham passado por algum desses investimentos. E a proteção, né, que é preservar o valor do dinheiro contra perdas. E aí, no caso aqui, exemplos, é o ouro. A gente vou até falar um pouco melhor sobre o ouro também, para vocês entenderem e dar essa ideia maior de proteção, tá? Ativos atrelados à inflação. Pode passar. Antes de falar sobre as finalidades, eu trouxe aqui uma ideia, tentei formar uma ideia para que vocês, antes de chegar, né, a pensar em construir, em planejar, né, em aplicar os recursos para um objetivo, a gente precisa dessa pessoa aqui, que é a renda, tá? A renda é o quê? É o caminho para a liberdade financeira. Aí, o porquê que a renda é o caminho para a liberdade financeira? Porque a renda é a base de tudo, tá? Aqui vocês podem ver que sem gerar renda não há sobras, tá? E sem sobras não há patrimônio, né? E sem patrimônio não há qualidade de vida e nem independência financeira. Eu coloquei duas palavras aqui juntas: liberdade financeira e independência financeira. Para explicar para vocês, primeiro vem a independência para a gente conquistar a liberdade financeira. Eu falei que ia falar de idade, né? A gente entende que de 0 a 20 anos, a gente constrói uma educação financeira. E se eu perguntar para vocês, né, e é comum, né, as pessoas nas ruas, onde você estiver conversando, falar: o brasileiro não tem educação financeira. Né? Quando a gente vai para outros países, né, mais evoluídos, não tem educação financeira. Então, do 0 ao 20 é para a construção de educação financeira, que é o que um pouco que a gente está tentando fazer aqui, né? Trazendo esses ensinamentos aqui para todos, né? Para todos vocês. Inclusive, a gente sempre está aprendendo um pouco mais. Mas a gente tem que ter de 0 a 20 essa educação. Por quê? Porque de 20 a 35 a gente acumula, ou seja, é a parte de investimento. Aí, sem a renda, eu não tenho sobra, e sem sobra eu não tenho patrimônio, ou seja, eu não consigo investir, não tenho dinheiro, não tenho sobra, eu não vou conseguir acumular. Então, na evolução da idade, de 0 a 20 é conhecimento financeiro, educação financeira, a gente consegue, dos 20 aos 35, acumular, tá? Que é muito importante. E dos 35 aos 50, a gente vai para a rentabilização, tá? E dos 50 aos 65 anos, a gente vai para a consolidação. Então, vocês veem que é uma trajetória, é um caminho, né? E aí, em algum dado momento dessas idades aqui, tá, desse contexto, a gente tem que ver onde nós estamos. Por isso que eu falei ali,
atrás, na frase foi: não deixe para amanhã o que você pode investir hoje. Então, quanto antes eu começar, melhor, tá? Aí a dificuldade no percurso, e é uma dúvida de muita gente, a maioria das pessoas guardam se sobrar, sem saber por que estão guardando e se é o suficiente, né? Muita gente fala, ó, nunca sobra, né? E é por isso que a gente está trabalhando aqui, né? Para a gente poder fazer a bendita renda, ter essas sobras, né? Ter esse resultado para a gente poder começar a construir. Porque dentro das idades que eu passei aqui, a gente vai desfrutando. E a independência financeira faz com que a gente conquiste a liberdade financeira. Então, está tudo dentro aqui dessa construção, tá? E o patrimônio é isso, né? Alguns já têm patrimônio, outros ainda estão em construção de patrimônio, né? Outros ainda vão começar, estão entendendo como que se faz isso. Então, é assim que funciona, tá? Então, a importância da renda, para terminar a parte da renda aqui, para a gente voltar ali, né? Para o assunto. A renda deve bancar não só os custos fixos, tá? Mas também permitir as sobras para realizar a tão sonhada independência financeira, que foi o que eu falei, né? Um está atrelado ao outro. E, consequentemente, a conquista da liberdade financeira, tá? A liberdade financeira, para vocês entenderem, é a parte, assim, final, né? Não falo da vida, eu falo de tudo que nós construímos, tá? Por isso que a gente tem que fazer essa construção para que a gente possa viver, né? Ter essa liberdade. Primeiro a gente conquista a independência, né? Fazendo o acúmulo, rentabilizando ali esse acúmulo, e depois da consolidação a gente passa a viver dessa renda e aí a gente chega na liberdade financeira, tá? Pode passar, Yasmin. E aí, trazendo ali agora, né, o aumento de patrimônio, né? O crescimento do patrimônio. Então, é muito importante, seja o patrimônio que você tiver, seja o recurso que você tiver, a gente consegue passar e realizar essa construção, tá? Ter os nossos objetivos, atendendo às nossas necessidades, pagando sanando os nossos custos, né? E fazendo com que essas sobras apareçam. Que é o que a Yasmin vem falando, né? Até aqui. Então, o objetivo desse crescimento é aumentar o valor investido no longo prazo, que eu chamo aqui de velho invest, né? Mesmo que no curto prazo haja as oscilações. Esse longo prazo, pessoal, não sei se vocês percebem, mas cada vez mais a gente está sendo paralisado, né? Pelo imediatismo, né? Então, é para ontem, eu quero tudo para hoje, né? Quando eu falo de longo prazo, é até difícil, né? Você colocar o imediatismo com o longo prazo, né? Eu fui fazer uma conversa ali com uma pessoa uma vez e ela tinha um dinheiro guardado na poupança. E aí eu perguntei, qual que é o valor do teu salário? Ela tinha falado R$3.500. E ela tinha R$5.000 na poupança. Quando eu fui perguntar para ela, né, sobre o salário e sobre o quanto ela tinha, ela somou a receita, né, do salário, dos 3.500, mais os 5, os 8.500. Ou seja, ela atrelou a receita junto com a poupança, como se, por exemplo, a poupança fizesse parte do dia a dia, da rotina, né, dos gastos, dos custos, no caso dela, sem se atentar que a poupança era a forma dela que ela estava poupando, né, ou guardando, né? E aí, lá nas urgências, né, ali das necessidades nossas que acontecem, né, no dia a dia, usa-se a poupança, né? Então, para vocês verem que a maioria das vezes inicia o investimento, mas aí tem algum impedimento, né? Tem alguma barreira, algum uso necessário ali. Por isso que a gente tem que fazer as divisões, as distribuições certas disso, né? Para aquilo que é curto, para aquilo que é médio, para aquilo que é longo prazo. Mas no longo prazo é onde acontece a construção, tá? E é onde o Warren Buffett, tá? Que é um dos investidores, aí, grandes investidores aí do mundo, né? E um filantropo também, diz que tudo se constrói no longo prazo. Ele é americano. Tudo se constrói no longo prazo. Então, ele diz que nós conseguimos entender mais o mercado, a dinâmica, as suas oscilações, as suas variações, e a gente consegue até comprar, ser sócio de empresas ou comprar papéis ou ações da Bolsa aí que estão baratas, né? Então, por conta do longo prazo que a gente consegue ter essa noção.
e a construção é em cima disso, né? Quantos de vocês acreditam que tenham família, né? Pai, sei lá, avô, que tem patrimônio, né? Hoje, alguns usufruem desse patrimônio, né? Que eles construíram lá atrás, né? Tem gente até que me fala que foi muito mais fácil construir lá atrás do que hoje, né? E assim, existe uma complicação nisso, porque hoje tem muito mais facilidade para se construir do que no passado, do que antigamente, né? Antigamente se pensava só em imóveis, em imóvel físico. E hoje a gente tem investimento, hoje a gente tem a facilidade de iniciar, a gente tem um pregão eletrônico, a gente tem a bolsa acessível, enfim. Então, alguns exemplos aqui para o crescimento do patrimônio é ações, como eu estava falando, né? Fundos imobiliários também, né? Que faz parte, que é compra de cotas, que rendem aluguel e valorizam. Então, essa é uma vantagem de quem compra fundo imobiliário em relação a quem tem imóvel físico, que recebe aluguel, né? Se diz que é menos burocrático, né? Viver de renda de fundo imobiliário. ETF, fundos que replicam índices, né, como IBOV, S&P 500. Inclusive, não sei se vocês estão acompanhando, o mercado está numa ascensão, né? A Ibovespa aí, numa alta aí nas últimas semanas, né? Algumas empresas, hoje tivemos grandes empresas com 2%, 3%, 4%. Também lá fora, nos Estados Unidos também, máximas históricas, né, do S&P. Então, às vezes, vai passando as oportunidades e a gente, às vezes, vai perdendo as oportunidades. Então, estamos tendo boas oportunidades. E um investidor, um grande investidor americano, disse que nós só temos 2 oportunidades no ano, e 2 oportunidades de ficar rico. Né? Para quem já quer aderiu, né, os investimentos, fazendo parte da vida, do planejamento. E são dentro de cenários que acontecem aí dentro do ano. E nós estamos tendo agora um período muito bom de ascensão das bolsas, tanto aqui como lá fora, e algumas outras bolsas também globais, tá? E tem um ativo específico que eu vou já falar para você, de uma commodity, que também está numa ascensão e renovando máximos históricos, que eu acho interessante vocês se atentarem também para ela. Geralmente indicados para objetivos de médio e longo prazo, né, acima de 5 anos, que é o que a gente está falando aqui. A Yasmin colocou curto, médio e longo prazo. Então, sempre tem e cabe investimentos para curto, para médio e para longo prazo, mas aonde isso acontece é no longo prazo ou com os investimentos de valor, que é o Value Invest. É uma filosofia do Warren Buffett, né? Então, contra fatos, não existe algum argumento. Então, se ele, ao longo desses mais de 60 anos, ele construiu tudo dessa forma, com esse pensamento, tá? Pode passar, Yasmin, por favor. Depois, um outro fator é a geração de renda, tá? Então, a gente faz o patrimônio crescer, depois a gente pode gerar renda dentro dessas idades que eu falei para vocês, tá? Ali no resumo, depois eu posso passar para vocês isso, né? Vou estar passando sempre, como eu faço. O objetivo é criar um fluxo de recebimentos periódicos, com juros, dividendos e aluguéis. Tá? Então, ações que geram dividendos, fundos que geram dividendos e aluguéis. Tá? Então, tudo isso vai somando no saldo, né, em cima dos investimentos, aquele acúmulo que eu falei ali, dos 20 aos 35, que é a melhor fase, a melhor idade para a gente poder fazer, mas diz que entre os 35 e os 50 é a evolução, tá? É a evolução das nossas conquistas, tá? De tudo que nós estamos fazendo, com muito mais maturidade, mais experiência. Tá? E a gente vai construindo uma base mais sólida. Então, é legal a gente se atentar e colocar um cronograma nisso, né? Das nossas idades, do nosso tempo. Onde é que eu estou, onde é que eu posso chegar, qual objetivo eu posso alcançar. Exemplos aqui, tá? Tesouro Direto, tá? Com IPCA+, debêntures, né? Crédito privado, fundos imobiliários. Então, não vou falar especificamente sobre cada um deles, mas de forma básica mesmo, para vocês terem uma noção de como eu posso gerar a minha renda, posso, a partir da minha construção de patrimônio, imóveis para alugar também entram, né? E ações que pagam dividendos. Então, muito usado, né, por quem quer independência financeira e complementar aí a aposentadoria. Pode passar, Yasmin, por favor. Se tiver alguma dúvida, pessoal, pode parar aí, a gente pergunta, atende vocês, tá? Se não há, né, porque eu acredito que vocês estão entendendo. Mas vamos lá. Proteção e segurança, né? Então foram os 3 fases: construção, né? A gente passou para a renda e a gente passou para a proteção. E não podemos deixar de falar sobre proteção. Então, tudo que nós formos fazer precisa de proteção. Yasmin falou um pouco dos seguros, né? Ali de proteção que a gente pode usar, né? Usar a nosso favor.
Mas tudo que nós vamos fazer, a gente tem que ter proteção, a gente tem que ter um suporte, a gente tem que ter um auxílio. Não posso construir nada apenas por construir. Não posso... vocês sabem que hoje no Brasil, as cargas tributárias, as alíquotas, né, são incidentes em cima do que nós construímos, não é barata. Todas são caras, então a gente tem que saber exatamente o que nós estamos fazendo, o ponto de partida, o meio do percurso e o final desse percurso, como que vai ser a tributação, como que vão estar garantidos o meu patrimônio, a sucessão disso, né, como que vão estar protegidos os beneficiários ou os herdeiros. Então, a gente tem que entender que patrimônio entra em tudo isso. Às vezes não é clichê falar só para vender sobre seguro, né? Eu sei que antigamente eu fui gerente de banco aí por mais de 11 anos, então se vendia seguro sem mostrar qual era a funcionalidade do seguro, mas seguro tem sua eficiência. Então, funciona também para os nossos investimentos e alguns investimentos que podem proteger e assegurar o nosso capital. Tá? Então, a ideia é preservar o valor do dinheiro e reduzir os riscos, né? Como eu já estava falando aqui, especialmente em períodos de crise ou alta de inflação. Exemplos, né? O Tesouro Selic, né? O Tesouro Selic é um pouco mais avançado depois da poupança, CDB, aí vem o Tesouro Selic. Está se falando muito, né, sobre os títulos do governo. Até tem algumas pessoas que, né, perguntam se é seguro, né, se é bom investir em título do Tesouro, por conta, enfim, né, da movimentação, né, do nosso país, enfim, política, economia, enfim. Né? Aí CDB com liquidez diária, tá? Para quem não sabe, aqueles que você pode investir e no D mais um, né? Assim você pode resgatar. Tem liquidez diária, D0, D mais um. Fundos DI, e eu fiz um destaque aqui, eu falei para vocês que eu falar de uma commodity, e a commodity é essa, é o ouro, e outros metais preciosos, mas vou me atentar um pouco para ouro, acho que é legal dar um pouco de atenção e esclarecimento para vocês sobre o ouro. Eu coloquei aqui que o ouro, até agora de manhã, né, onde eu fiz eu vi o resultado dela, né, de janeiro até o dia, que é hoje, 23 de setembro, aí do ano de 2025, já pagou 43%. Esse foi o retorno, a rentabilidade aí do ouro. Falando um pouco sobre o ouro, eu vou fazer até uma leitura aqui para vocês, que eu acho interessante falar sobre o ouro, tá? O Kevin Smith fala, que é o fundador da Crescent Capital, ele diz que ele tem o terceiro fundo de hedge com melhor desempenho em 2018. Ele disse que comprar ouro agora poderia fazer parte da operação do século. Isso foi o Kevin Smith. A outra aqui da corrida do ouro, falando dos bancos, né? Que os bancos estão comprando mais ouro do que em 1971, né? Quando o mundo saiu do padrão ouro para se proteger da crise de 2020. Aí eles falam o seguinte, tá? Isso os bancos centrais. O ouro é um refúgio tradicional com vários tipos de cenários de desastre financeiro. Falando de proteção, o ouro é um deles, tá? Não é por acaso que os bancos centrais estão investindo em ouro. Aí nós temos aqui o Ray Dalio, que é um dos maiores investidores do mundo, e ele diz que estão silenciosamente comprando ouro para se proteger. O Ray Dalio é gestor de um dos maiores fundos de investimento do mundo, com 150 bilhões de dólares, e usa o ouro para proteger seus investimentos, e disse recentemente, quem não tem ouro ou não entende de economia ou não entende de história. Isso é o que ele fala. E aí, o último aqui é o Sanzel, que também é um investidor bilionário, de 77 anos, fez uma fortuna investindo nos ramos imobiliários, saúde e comunicação, e ele é fundador do Grupo Investments. Ele disse o seguinte, pela primeira vez na minha vida, comprei ouro. Tá? Então, eu acho legal porque vocês estão vendo aqui a ascensão do ouro, renovando máximas históricas este ano. Eu não puxei os outros anos, tá? O histórico dos outros anos, mas é importante se atentar. Tá? Pode passar, Esme, por favor. Tudo certo, pessoal? Então tá. Agora, traduzindo um pouco ou interpretando tudo isso aqui que eu falei, nós falamos de diversificação, tá? E estratégias. Nada melhor do que nós aqui, né, da Investflow Wealth, né, nós profissionais, para atendendo os nossos clientes aí no dia a dia, é o que a gente mais faz, tá? É diversificar e usar as melhores estratégias, tá? Eu falei de uma das estratégias aqui que a gente pode ter como proteção, que é o ouro. É uma estratégia boa.
tá? Então, vamos lá. Na diversificação estratégica, o objetivo é buscar equilíbrio entre risco e retorno. Vou falar mais sobre isso, tá? No próximo. Explorando diferentes mercados e exemplos. Vamos lá para os exemplos. Fundo multimercado, tá? Para quem não sabe, ele mistura renda fixa, ações e moeda. Tá? Ele faz um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável. Fundos cambiais, né? Ali que é exposição ao dólar ou ao euro. Né? Você pode fazer a opção de comprar dólar, né? Tem muita gente hoje dolarizando, né? Se dolarizando também, que é uma forma de proteção, tá? Se dolarizar. Aí fiz uma pesquisa aí dos últimos 15 anos, quem não se dolarizou perdeu e muito, tá? Contra a inflação nossa aqui, em relação ao real. Então, é importante, é uma estratégia, tá? Para quem quer investir, para quem quer entender melhor, é uma estratégia. Investimentos internacionais, ações e fundos no exterior. Então, a gente pode comprar tanto aqui pelo Brasil, como comprar diretamente lá fora, tá? Fazendo investimento internacional. E criptomoeda, alta volatilidade, de possível diversificação. Tem muita gente hoje falando sobre criptomoeda, né? Tá numa hype aí, tá num boom, né? Também. Mas temos muito cuidado, porque tem que saber comprar, tem que saber negociar, tem que saber investir. Tem muita gente usando de forma errada, né? As criptomoedas ou o Bitcoin. Então a gente tem que ter muito cuidado. Funciona como tempero na carteira, mas precisa de atenção ao risco. Tá? Pode passar, Yasmin, por favor. Aí eu aqui para finalizar, eu trouxe aqui para vocês para explicar o tripé dos investimentos. Por que é importante a gente fazer uma distribuição, usar boas estratégias, não colocar tudo num lugar só, numa cesta, né, apenas. Né, acho que vocês já viram falar, né, um jargão que muita gente fala, né, não colocar tudo numa cesta. Né? No tripé, funciona assim: eu tenho liquidez, eu tenho segurança e eu tenho rentabilidade. Eu não consigo ter os três. Eu não consigo ter investimento que tenha liquidez, segurança e rentabilidade. Aqui do meu lado direito, eu coloquei um exemplo, tá? Entre alta liquidez e baixa rentabilidade. Então, se eu tenho alta liquidez, eu não consigo ter rentabilidade. Por quê? Investimentos como poupança ou os títulos do governo, Tesouro, oferece alta liquidez. Vocês podem entrar e eles têm liquidez. Tá? Sobre liquidez, aqui também eu explico. Ali, o que é liquidez? É a facilidade e rapidez com que um ativo pode ser convertido em dinheiro sem perda de valor. É igual eu falar para vocês, se vocês têm um imóvel físico, perguntar para vocês se esse imóvel ele é líquido. Né? Se você, a partir de que você colocou a placa ali na hora para vender, se você consegue, no mesmo dia, vender e ter esse dinheiro na sua conta. Né? Imóvel físico, ele não é líquido, ele é líquido. Então, investimentos com alta liquidez e segurança, como eu falei, liquidez e segurança não conseguem ter maior rentabilidade. Tá? Do outro lado esquerdo, também outro exemplo, alta rentabilidade versus baixa segurança. Por exemplo, ações. Né? Então, saindo da poupança e título público, indo para ações. Pode oferecer um potencial de retorno, vocês sabem, tá? Que a Bolsa, nos últimos anos aí, dependendo do ano, bate 30%, 40%, 50% no ano. Então, eu tenho grandes retornos, mas com grande volatilidade, mas são menos seguras. Né? Então, tenho muita rentabilidade, mas eu não tenho segurança, porque elas são muito voláteis ou de grandes proporções de risco. Tá? Então, eu não consigo ter tudo no mesmo tempo. Tá? Então, falando sobre liquidez e rentabilidade, o que significa? É o retorno obtido com o investimento, que é o que vocês recebem, né, com os investimentos, e segurança é o menor risco de perda do capital investido. Então, eu sempre tenho que buscar uma sinalização. Tá? Isso também enquadra dentro do seu perfil. Tá? Às vezes tem perfil conservador, que interessa para ele ter liquidez e rentabilidade, ou liquidez e segurança, né? Aí tem um moderado, tem um agressivo, tem um super agressivo, que aí o super agressivo vai mais para o lado da rentabilidade, não pensa tanto na liquidez, mais pelo lado da rentabilidade, e com a baixa segurança, né? Então, vocês veem que não dá para seguir todos esses aqui do tripé. Aí eu coloquei na observação, distribua seus investimentos entre diferentes opções, com níveis variados de segurança, liquidez e rentabilidade. Por isso, pessoal, é muito importante a gente ter uma carteira, ter investimentos, construir nosso patrimônio,
fazendo diversificações e usando diferentes estratégias, porque eu não consigo ter esses três no mesmo lugar, né? Então, seja para investir de curto, seja para investir de médio, seja para investir de longo prazo, e para enquadrar dentro do seu perfil, que é muito importante você saber qual é o seu perfil e qual é o seu nível de tolerância ao risco, né? A gente fazer essa diversificação. Porque a diversificação vai dar amplitude para os seus investimentos, né? Vai dar um equilíbrio, tá? Entre risco e retorno, tá? Então, isso aqui, tá? Sobre a parte de investimentos. Um grande abraço aí, boa terça-feira, boa semana e até a próxima.